Meu nome é Daniele, sou bolsista pela modalidade IC Unirio, sou orientada pela professora Lil Moreira, de Patologia. Essa é uma apresentação assíncrona do nosso projeto para a Jornada de Iniciação Científica da Unirio em 2022. E o nosso projeto ele se chama Criação de um Banco de Neoplasias de Cães e Gatos. Vou começar introduzindo um pouco sobre do que se trata o nosso trabalho. Então, existem no mundo vários bancos de tecidos biológicos. E o que são esses bancos? Eles são locais de armazenamento de espécimes biológicos, no nosso caso são neoplasias, para ficar de acesso aos pesquisadores, sendo esse material de qualidade e de origem comprovada. Qual que é o diferencial de um banco para um arquivo simples? O diferencial é que você pode agregar a essas amostras informações sobre o doador. Então, a gente vê uma neoplasia e a gente sabe de quem ela veio no sentido de ter acesso ao sexo, à idade, à evolução clínica que levou àquele achado e outras características de interesse. Isso pode ser feito com doadores humanos, como é o caso do Banco de Neoplasias do INCA, mas aqui no nosso trabalho a gente escolheu fazer com doadores cães e gatos. Por quê? Pelo valor que a gente reconhece na patologia comparada, pelo valor de reconhecer as semelhanças e as especificidades entre os processos fisiológicos e patológicos nessas diferentes espécies e também em comparação com a espécie humana. Isso permite que a gente veja um pouco melhor as limitações da extrapolação de resultados, que muitas vezes é um problema quando a gente faz pesquisa básica, e a gente obtém também um melhor entendimento das nuances de cada doença, porque às vezes uma mesma doença se comporta de formas diferentes em espécies diferentes. E assim a gente consegue, estudando ela de vários âmbitos, a gente consegue entender melhor a entidade como um todo. Quais são os nossos objetivos com isso? Primeiro, o nosso principal objetivo é a criação e a organização do banco em si, para que a gente possa disponibilizar essas amostras tanto aos discentes quanto aos docentes da Unirio, que podem utilizar elas para fins de pesquisa. Como objetivos secundários, nós temos dois, que é, primeiro, comprovar a viabilidade dessa metodologia. Então, eu vou detalhar mais à frente qual é a metodologia, mas já adianto que ela não é experimental. Então, nós em nenhum momento fizemos experimentação animal, nós obtivemos amostras que são provenientes de neoplasias que ocorreram de forma natural em cães e gatos. Então, esses animais adoeceram e foram diagnosticados por um veterinário. E, posteriormente, os tutores nos cederam as amostras que foram retiradas cirurgicamente, tanto para fins de diagnóstico quanto para fins de tratamento desses animais. Então, não houve nenhum tipo de experimentação animal envolvida. E, como outro objetivo secundário, nós vamos elaborar artigos relacionados ao tema ou inspirados pela exploração desse tema. Agora, detalhando um pouco mais sobre a metodologia que eu expliquei de forma mais resumida no slide anterior. Então, nós obtivemos as amostras dessa forma, houve a excisão cirúrgica com a finalidade de tratamento ou de biópsia dos tumores que ocorreram naturalmente, como eu disse, e eles foram obtidos principalmente de laboratórios de patologia veterinária localizados no Rio de Janeiro. E foi recolhido o consentimento através do TCLE de tutores, de médicos e técnicos envolvidos sempre que foi necessário. Nós fizemos a identificação dos materiais de interesse. Todos eles possuem um laudo correspondente com a identificação do animal, que será mantido em sigilo, e também dados como a espécie, o sexo, a idade, alguns dados clínicos, o diagnóstico clínico patológico e o anatomopatológico. Os procedimentos laboratoriais eu não vou entrar em detalhes, mas foi feita a fixação em formalina e depois a histotécnica de rotina, que resultou em algumas lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina. Uma vez que a gente fez todo esse processo, nós passamos à criação de um arquivo virtual, na forma de um catálogo.
baseado nos laudos referentes às análises dessas amostras, para identificar aquelas de interesse de forma mais rápida e excluir aquelas que não seriam de interesse para o trabalho. Essas amostras elas foram identificadas através de numeração, para posteriormente manter o sigilo, e foram relacionados os principais dados clínicos e histopatológicos pertinentes ao animal e à amostra. Agora eu vou apresentar alguns resultados parciais do nosso projeto, porque ele ainda está em andamento e foi renovado para mais um ano. Então, de forma parcial, nós já catalogamos 756 laudos de lesões diversas, que estão divididos aqui em 12 categorias de forma decrescente de frequência. Então, o mais frequente que nós encontramos foram os carcinomas, em segundo lugar, os sarcomas e depois os mastocitomas. Esses achados estão de acordo com outras séries que também encontram frequências parecidas. E com relação à epidemiologia, a maior parte, a enorme maioria dos laudos foi proveniente de cães e tivemos também alguns gatos. Tivemos paridade de gênero nas amostras, 397 fêmeas e 333 machos. A idade dos animais ela variou bastante, sendo o mais jovem relatado de 8 meses e o mais idoso de 19 anos. A faixa mais frequente de faixa etária foi de 9 a 12 anos, que também está de acordo com outras séries. Então, primeiramente, eu trouxe alguns dados quantitativos com relação ao nosso progresso até o momento. E agora eu gostaria de trazer uma discussão que faz referência ao nosso objetivo secundário, no qual a gente acredita que nós comprovamos empiricamente que essa metodologia de coleta ela é viável. Ela é uma metodologia baseada na ocorrência natural das doenças, como eu enfatizei. Ela não é experimental, então ela é totalmente ética, financeiramente sustentável. É o nosso entendimento que esse tipo de metodologia está alinhado com o esforço nacional e internacional para diminuir a experimentação animal na área da saúde. Aqui no Brasil, nós temos a Rede Nacional de Métodos Alternativos, a RENAMA, que trabalha com o objetivo de reduzir, refinar e substituir, sempre que possível, o uso dos animais na área da saúde. E nós entendemos que, na pesquisa básica, esse ainda é um grande desafio. Portanto, nós trouxemos uma metodologia que supre essas demandas porque, como eu disse, ela é baseada no modelo de ocorrência natural. Então, ela é extremamente eficaz com relação a esse objetivo e nós acreditamos que iniciativas análogas a essa, além de já existirem em diversos países e existirem aqui no Brasil, elas devem continuar sendo fomentadas para que a gente consiga avançar nas noções de ética em pesquisa. Nós concluímos que o nosso trabalho tem relevância para a universidade, uma vez que ele não vai ter um fim em si mesmo, ele vai ser um trabalho que deixa um legado para a universidade, na forma de um banco de neoplasias que vai ser acessível, com diversidade e com qualidade no material, para ser usado com fins de pesquisa, que é o nosso objetivo principal, com o qual nós acreditamos que estamos cumprindo. Agora, como eu disse, o nosso trabalho ainda não acabou. Nessa próxima fase, a partir de agora, o nosso foco vai ser na organização das amostras físicas, ou seja, das lâminas histológicas, que já estão numeradas, e agora elas vão ser correlacionadas com o arquivo virtual, ou seja, com o catálogo que eu mencionei antes, e elas vão ser fotografadas, digitalizadas, para compor um arquivo virtual mais acessível, né? Então, nesse arquivo virtual, nós teremos acesso às fotografias
e as descrições, as informações com relação àquela amostra e àquele doador. E as amostras físicas serão guardadas também de forma acessível e regulada dentro do Laboratório de Patologia Geral, que é localizado no Instituto Biomédico. Então, é esse o nosso trabalho. Agradeço a todos por ouvirem a apresentação e estou disponível para sanar quaisquer dúvidas.